Graça e paz a todos os queridos e amados. Louvamos ao Senhor pela sua graça e misericórdia nas nossas vidas. Salmodiando na sua palavra, hoje nós leremos o Salmo 55, a partir do versículo 12, que diz assim: Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Livra-me a alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá a ele, que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma, e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém o coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo, eram espadas desembainhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor, e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova, à profunda cova. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. O título do Salmo 55 é Que os traidores sejam destruídos. Davi, nos seus momentos de dor, de angústia, de lamento, ele clamava ao Senhor constantemente. Aqui, nesses momentos onde muitos se levantavam contra ele, ele clamava ao Senhor. Mas especificamente aqui, neste salmo, o lamento de Davi, a partir do versículo que nós lemos, era um lamento mais profundo daqueles que se levantavam contra ele, um lamento de Davi mais profundo, porque aqueles que se levantavam contra ele não eram aqueles seus inimigos declarados. Vejam bem, no versículo 12 ele vai dizer: com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria, nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Davi está dizendo que se levantasse contra eles aqueles que eram seus inimigos declarados, ele saberia muito bem e disse: eu suportaria. E também, se fosse aqueles que o odiava, que se exaltava contra ele, diz: deles eu me esconderia. Ou seja, daqueles que declaradamente fazem o mal a nós, são nossos inimigos, assim por diante, nós nos precavemos. Mas aqui, Davi está trazendo umas circunstâncias daqueles que se levantavam contra ele, que eram aqueles que eram seus iguais, aqueles que estavam ao seu lado, aqueles que caminhavam com ele e que se dizia seus amigos. Vejam a partir do versículo 13: Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Eram aqueles que comiam à sua mesa, aqueles que muitas vezes Davi até sentava ao lado para fazer as suas confissões. Veja o que Davi vai dizer: meu íntimo amigo. Nós só temos uma conversa mais íntima com aqueles que são muito próximos de nós. Mas Davi continua ainda no verso 14: juntos amávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa do Senhor. Diz que eles caminhavam lado a lado, eles se divertiam juntamente, eles iam à casa do Senhor adorar o Senhor. Eram estes que estavam se levantando contra Davi. Eram esses que Davi estava despreparado por entenderem ser os seus amigos que estavam se levantando contra ele. Imagine o coração de Davi. Imagine o seu coração.
daqueles que vocês esperavam amizade, daqueles que esperavam comunhão, daqueles que compartilhavam as suas intimidades, se levantando contra você. E o salmista então vai dizer: eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Meus irmãos e amados, o clamor que nós fazemos a Deus, independente quem sejam aqueles que estão ao nosso encalço, procurando nos fazer mal, o Senhor, assim, quando nós clamamos e o invocamos, Ele ouve a nossa oração, Ele atende ao nosso clamor. Por isso, Davi diz que ele fazia de manhã, meio-dia, no fim da tarde, e diz que Deus, assim, ouvia a sua voz. É triste, realmente, quando há a traição daqueles que são íntimos, sem dúvida alguma. Diz Davi que pessoas assim, elas têm a sua boca mais macia que a manteiga, ou seja, palavras lisonjeias, elogios para conosco, mas no fundo do seu coração não é assim. Davi vai dizer: porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo, eram espadas desembainhadas. A boca mais macia que manteiga, mas no coração havia guerra, ou seja, haviam planos contra ele. Nas suas palavras, elogios, brandas como azeite, mas eram como espadas desembainhadas, prontas a feri-lo. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos sujeitos a nos decepcionar com aqueles que são mais íntimos de nós. Nós estamos sujeitos às pessoas que são mais íntimas também se levantarem contra nós, assim como aconteceu com Davi. Mas uma coisa nós não podemos esquecer, de clamar e invocar ao Senhor, para que Ele assim nos proteja e nos sustente. Nunca se esqueça disso. Não importa qual seja o inimigo, os de longe ou os de perto, o que importa é que nós devemos clamar sempre ao Senhor, para que Ele assim, atendendo a nossa oração, nos sustente e nos proteja todos os dias contra todos os nossos inimigos. Deus abençoe a todos, queridos, em nome do Senhor Jesus. Amém.